E lá vou eu causar polêmica. A entrevista de Lula, que rendeu a capa da revista Times recentemente, gerou uma série de debates no Brasil. Uma delas foi a declaração que a Ucrânia também teve responsabilidade na escalada da crise que levou à invasão russa. Com isso, Oliver Stunkel afirmou que o posicionamento em relação ao conflito seria um raro ponto de convergência entre o atual presidente e o ex-presidente atual candidato à presidência. Oliver, inclusive, é um ótimo acadêmico, ótimo analista internacional, sou leitor assíduo dele. Mas nesse ponto, especificamente nesse ponto, eu discordo dele. Para Oliver, abre aspas, na visão do governo atual quanto do petista, o Brasil deve preservar seus laços comerciais e políticos com todas as principais potências e opor as sanções ocidentais. Foi isso que ele escreveu na coluna do Estadão. Todavia, na minha opinião, não foi isso que se viu, e eu vou te explicar o porquê. Essa preocupação que o Oliver cita em preservar laços comerciais e políticos com todas as potências do mundo não se viu ao longo do governo Bolsonaro, nem mesmo com a Rússia, que a aproximação foi muito mais recente. Mas o caso da China talvez seja emblemático para se opor a essa ideia. Apesar da China ser o principal parceiro comercial brasileiro, a relação entre os dois países azedou várias vezes. Também acho que seja impreciso dizer que o Bolsonaro adotou esse posicionamento em função do comércio, o que o Oliver chama de ambiguidade estratégica, mas outros poderiam chamar de equidistância, pragmatismo ou até mesmo diversificação de parceiros. De qualquer modo, não acho que seja por aí. Pelo lado comercial, Bolsonaro adotou esse posicionamento por causa do agronegócio, que é um grupo muito importante para sua base. Ou seja, não é uma preocupação em preservar o comércio, né? Mesmo porque o comércio entre Brasil e Rússia, apesar de ser potencialmente muito bom, ele ainda é muito pequeno. Foi mais uma questão de acesso aos fertilizantes, que é muito importante para o agronegócio. Também não concordo com Oliver quando ele diz que o governo Bolsonaro demonstra um profundo ceticismo em relação ao papel que os Estados Unidos desempenham no mundo. O que a gente viu nos primeiros anos do governo Bolsonaro foi um alinhamento muito forte dos Estados Unidos e a crença que os Estados Unidos iria libertar o mundo desse globalismo, do marxismo cultural. Talvez essa descrença que o Oliver esteja falando seja em relação ao governo Biden e não aos Estados Unidos em si. Agora, claro que o acesso aos fertilizantes não é em si o único fator que consegue explicar o posicionamento do Bolsonaro. A aproximação entre Bolsonaro e Rússia também foi incentivada pela pauta conservadora que o Putin representa. Com isso, o Bolsonaro pode utilizar a estratégia de utilizar a política externa para legitimar e fortalecer as políticas que ele implementa no âmbito doméstico. Usar a política externa para agradar as bases eleitorais não é novidade e foi uma estratégia utilizada por vários outros presidentes. Também há os que afirmam que essa aproximação entre Rússia e Bolsonaro também tem a ver com o funcionamento do Telegram durante as eleições. Essa hipótese foi motivada pela ida de Carlos Bolsonaro, filho do presidente, junto com a delegação, mas não tem nenhuma base concreta, nenhuma prova que consiga sustentar essa hipótese. Agora, do lado do Lula, as motivações, os discursos, a racionalidade são totalmente diferentes. A entrevista do candidato à revista Times indica que, em caso de vitória do petista, o Brasil pode voltar a tentar ser aquele interlocutor necessário, né? Um país que consegue construir pontes e criar consensos. Ou seja, a volta de, pelo menos em alguma medida, das bases que fizeram a política altiva e ativa. Agora, o risco de você tentar ter uma posição razoável que reconhece os acertos, erros e razões dos dois lados é que você de fato não desagrada totalmente ninguém. Você também não agrada ninguém. Ou seja, embora Bolsonaro e Lula ambos tentem evitar culpabilizar a Rússia exclusivamente pelo conflito, não se pode falar que é uma convergência, pois as razões e os meios que levam a esse posicionamento são totalmente diferentes entre os dois. E era isso, espero que esse vídeo ajude a fomentar um debate de relações internacionais, inclusive com o Oliver. E se você gostou, não esquece de compartilhar, porque isso ajuda muito, e deixar o seu like aqui embaixo. Um grande abraço e até a próxima.